Agora são 7h18. Vamos para Berlim, na Alemanha, com Flávio Aguiar. Oi, Flávio. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Tag, Tag. Isso, em primeiro lugar, para não esquecer, Freiheit für Lula auch. Lula livre, né? Liberdade para Lula. Liberdade para Lula. Muito bem, muito bem. Flávio, você viu que o Domenico De Masi, né, o italiano, sociólogo, foi até a prisão, né, na Polícia Federal, visitou Lula e fez, assim, muitos elogios, né, ao ex-presidente, uma grande liderança mundial. Importante essa visita, né, Flávio? Importantíssima, até mesmo porque isso mostra que a campanha pela liberdade de Lula, embora lentamente, está se ampliando no mundo inteiro. Quer dizer, ela deixou de ser, essa campanha, uma bandeira apenas dos partidos, ou dos movimentos, ou das forças mais à esquerda. Ela está ganhando espaço entre a social-democracia europeia, de um modo geral, entre o sindicalismo norte-americano e europeu, também em outras regiões do mundo, né? De modo que eu estava ouvindo esse comentário, de fato, em grande parte, o prestígio do ex-presidente Lula, ele continua de pé. E também o fato dele ser um prisioneiro político, hoje, como fica cada vez mais claro, né, está cada vez mais óbvio para o mundo inteiro, né, e está, inclusive, ajudando a incrementar esse prestígio. Já visto o que aconteceu com a visita do ministro Sérgio Moro em Portugal, onde ele meteu os pés pelas mãos, jurídica e diplomaticamente, acusou o ex-primeiro-ministro José Sócrates, português, de ser um criminoso, quando ele sequer foi julgado ainda sobre o caso, o que provocou reações iradas na mídia portuguesa, dizendo que ele não só ele cometeu uma aberração jurídica, mas que ele, inclusive, não respeitou as relações diplomáticas entre os países. Um ministro de Estado não pode, aliás, ninguém pode falar dizendo essas coisas impunemente, como se ele estivesse no quintal dele, né? Não é bem o caso, mas o prestígio de Lula continua de pé no mundo inteiro. Agora vamos falar daqui da geopolítica. Bom, semana dominada aí pelo encontro, né, de Kim Jong-un da Coreia do Norte e Vladimir Putin da Rússia. O Putin teve aí bastante notoriedade nessa semana, né? Exato. Olha, para dar uma ideia da situação desse encontro, eu vou primeiro dar uma ideia geográfica. Veja só, o Kim Jong-un da Coreia do Norte foi para Vladivostok, no leste, extremo leste russo, aonde o encontro se deu, de trem, porque a distância entre a fronteira norte da Coreia do Norte e a cidade de Vladivostok é de apenas 129 quilômetros. Portanto, alguma coisa assim entre São Paulo e, não sei, Taubaté, talvez, alguma coisa desse tipo, né? Talvez um pouco menos até do que isso. Agora, o Vladimir Putin viajou de Moscou para lá. São 6.000 e quase 500 quilômetros de distância. Quer dizer, isso dá uma ideia também da importância do encontro para o Vladimir Putin, né? Que ele está tentando se colocar também como uma figura de proa nessa campanha pela pacificação e desnuclearização da Península da Coreia, entre as duas Coreias, Coreia do Sul e Coreia do Norte, ocupando o espaço que Trump deixou vazio quando o último encontro dele, no final de fevereiro, em Hanoi, com Kim Jong-un, terminou com um retumbante fracasso. Quer dizer, não houve propriamente inimizades, mas não saiu nada do encontro. O encontro foi interrompido no meio, né? E foi uma decepção geral. Inclusive, o próprio primeiro-ministro, o presidente, aliás, da Coreia do Sul, Moon Jae-in, ele manifestou uma preocupação por esse final abrupto do encontro, e acabou também prestigiando os esforços da Coreia do Norte para conseguir a desnuclearização da península, uma vez que a Coreia do Norte é a responsável pela existência de armas nucleares ali naquela região, né? Trump rompeu aquele encontro e Kim Jong-un porque Trump não concorda com a reivindicação da Coreia do Norte que as sanções sejam suspensas paralelamente à desnuclearização completa. Ele exige, Trump, que a desnuclearização venha primeiro e a discussão sobre levantar as sanções venha depois.
Então Putin se colocou no meio, né, dessa jogada, digamos assim. Ele entrou, como eu disse, no espaço vazio deixado por Trump. O encontro era previsto para durar, o encontro direto entre os dois era previsto para durar 1 hora, durou 2. O que em tempo diplomático entre chefes de Estado é um tempo enorme, né? A discussão principal foi a questão da desnuclearização. Também Kim Jong-un acusou Trump de ter agido com má fé em Hanoi. Além disso, se discutiram relações bilaterais, ajuda humanitária e comércio também nesse encontro, sendo que ele foi também secundado por encontros paralelos entre assessores dos dois, do Putin e do Kim Jong-un, assessores dos dois países, para avançar nesses temas. Não se espera propriamente um grande avanço no momento, embora politicamente isso seja importante, devido às sanções que os Estados Unidos aplicam, né, a empresas, inclusive russas, que negociam com a Coreia do Norte. O comércio da Rússia com a Coreia do Norte é relativamente pequeno, é de 34 milhões de dólares anuais, o que é uma cifra pequena em matéria de relações comerciais internacionais. Um outro fator importante também, né, que não se pode deixar de mencionar, é que há 10 mil trabalhadores norte-coreanos na Rússia, que eles trabalham sobretudo nessa parte do leste russo, da Sibéria, né, que é uma região bastante desértica em termos de presença humana. Já houve até muito mais, houve 50 mil trabalhadores norte-coreanos na Rússia, e eles eram responsáveis pelo envio de 500 milhões de dólares anualmente para a Coreia do Norte, da Rússia para a Coreia do Norte, né? Em todo caso, existem interesses diretos para ambos os lados. A Rússia tem interesses, além da geopolítica, a Rússia tem interesse nos minerais que a Coreia do Norte possui, alguns inclusive raros, né, desses minérios. Enquanto que a Coreia do Norte tem interesse no fornecimento de energia, de alimentos por parte da Rússia, lembrando que a Rússia enviou 2.000 toneladas de trigo no ano passado para a Coreia do Norte, né, e também em obter ajuda para revitalizar o seu parque industrial, que em grande parte foi construído com a ajuda da extinta União Soviética. De modo que o encontro, assim, foi considerado bastante positivo por ambas as partes e coloca novamente Putin com uma espécie assim de unha encravada na política de Trump, que é cheia de idas e vindas, voltas e contravoltas, de acordo, aliás, com a personalidade do presidente. Exato. Agora vamos falar aqui sobre o Conselho de Segurança da ONU, né, que adotou a resolução condenando mais fortemente o uso do estupro e da violência sexual como armas de guerra, né? E os Estados Unidos estão querendo abrandar um pouco aí esse texto? Não, estão querendo não, eles conseguiram abrandar. A proposta inicial foi feita pela Alemanha com o apoio do Reino Unido e da França, inclusive cujos representantes ficaram indignados com a atitude dos Estados Unidos. O que os representantes norte-americanos exigiram para aprovar o texto do acordo, né? É que fosse tirado do texto a menção, a expressão a reprodução saudável ou saúde reprodutiva. Por que isso? Parece que é uma birra assim de dicionário, né? Mas não. O problema que está por trás disso é o seguinte, é que a ONU apoia o acesso, a possibilidade do acesso das vítimas de estupro em casos de guerra ou de violência sexual, né, ao aborto, caso elas desejem tirar crianças que tenham sido geradas por esses atos de violência. E os Estados Unidos vêm fazendo uma campanha sistemática, internacional inclusive, para dificultar o acesso ao aborto. Quer dizer, é mais uma operação desse moralismo, também, não é só, também pentecostalista, que tomou conta da política norte-americana e por extensão do Brasil, inclusive, né? Uma vez que o Brasil hoje é, digamos assim, um puxadinho da política o governo brasileiro é um puxadinho da política norte-americana. Essa campanha, inclusive, se prende à eliminação da palavra gênero. Olha só como as palavras são importantes nas resoluções da ONU. Nem sempre os Estados Unidos conseguiram isso porque, majoritariamente, a ONU apoia,
inclusive no Conselho de Segurança, apoia, não é, as políticas de combate à discriminação sexual e discriminação por opção sexual também. A questão da palavra gênero é que os Estados Unidos, o governo norte-americano, vê isso como uma ponte para facilitar, digamos assim, o acesso a direitos por parte de pessoas que mudam de gênero, transgêneros, né? E fala também nessa discriminação genérica baseada no conceito de gênero. Então, os Estados Unidos têm uma posição bastante retrógrada no mundo inteiro e apoiada, inclusive, por uma situação muito retrógrada internamente hoje. Veja só, a Suprema Corte norte-americana, embora haja muito tempo tenha uma maioria conservadora, ela tem uma resolução que garante o apoio de instituições federais a mulheres que queiram abortar. Né? Entretanto, há uma forte campanha por parte dos conservadores republicanos para que essa decisão da Suprema Corte seja revertida, uma vez que entrou agora um outro juiz nomeado por Trump, né, e aprovado pelo Senado, que é mais conservador ainda, e os conservadores continuam com a sua maioria de 5-4 na Corte. Então, o que os conservadores estão fazendo? Eles estão promovendo leis nos estados onde eles têm maioria nas assembleias legislativas e têm os governos de estado, né? São 28 estados agora que aprovaram leis anti-aborto, né? Ou para dificultar o acesso ao aborto. Não só para agir assim localmente, mas também com a esperança de que isto leve a reapresentação do caso na Suprema Corte dos Estados Unidos, onde eles consigam reverter a política favorável à chamada liberdade de escolha por parte das mulheres com respeito ao seu corpo, o que inclui o direito de acesso ao aborto, observados todos os passos necessários para que isso seja encaminhado de maneira responsável. Né? De modo que, de fato, os Estados Unidos estão assumindo essa posição bastante negativa no mundo inteiro. E, inclusive, tem gente na mídia americana, eu estava lendo aqui o Democracy Now!, que é um excelente site norte-americano, né? Tem gente nos Estados Unidos que diz, ou que lembra, melhor dizendo, que pesam sobre Trump 16 acusações de assédio sexual. E diz, será que esse é o governante adequado para discutir questões relativas à liberdade de gênero, liberdade de escolha, direito da mulher no mundo inteiro? É uma pergunta que fica no ar. Excelente indagação, exatamente. Para nós mulheres, né? Também, agora, Flávio... para nós homens claro, também. Claro. Para nós homens também, sim, faz também. favor. Não, com certeza, né? É que nós somos as principais vítimas, claro, né, diretas evidente, nesse caso, né? Evidente. Então, Flávio, vamos falar aqui da direita, extrema-direita. Como é que está o foco aí, a movimentação diante aí da eleição do Parlamento Europeu? Bom, a eleição do Parlamento Europeu está prevista para o dia 26 de maio. A extrema-direita europeia fechou um acordo entre 10 partidos para a formulação de uma plataforma comum e possivelmente de uma ação comum depois da eleição. Eles tinham uma esperança inicial, apoiados pelo Steve Bannon, inclusive, né, de conseguir eleger 1/3 do parlamento europeu. Não se sabe ainda se isso será possível, porque as eleições são muito diversificadas, dependem da situação de país por país. Porém, agora, as forças de extrema-direita estão fazendo um esforço concentrado no antigo leste europeu. Houve agora um encontro na República Tcheca, né, promovido por Tomio Okamura, que apesar do nome ele não é japonês, ele é tcheco, mas ele é filho tem ascendentes japoneses, né, que é o líder do partido de extrema-direita, da Liberdade e Democracia Direta. Veja só que nome de um partido de extrema-direita. Na República Tcheca. Lá estiveram Marine Le Pen, da França, e Geert Wilders, da Holanda, 2 dos líderes mais expressivos da extrema-direita, sendo que Le Pen, agora em maio, vai visitar também a Eslováquia. Eles estão investindo pesado nesses países do antigo leste europeu, porém, o principal foco agora imediato é a eleição de domingo na Espanha. Né? Os 3 partidos de direita na Espanha, o PP, Partido Popular, o Ciudadanos e o
Vox, que é um partido de extrema-direita, que pela primeira vez na história, desde o franquismo, conquistou cadeiras num parlamento, no caso regional, o da Andaluzia, né? Eles fecharam uma posição comum em relação à eleição de domingo. Porém, houve vários problemas no meio do caminho, porque houve também uma disputa acirrada pela liderança dessa coligação. O que está acontecendo é que muita gente está deixando o PP, que era o partido tradicional conservador da política espanhola, e rumando em direção ao Vox, que é um partido de tão extrema-direita que reivindica não apenas a herança franquista, mas se consideram, inclusive, herdeiros dos cavaleiros templários dos tempos medievais. Veja só que coisa meio frenética e maluca que esses caras pretendem botar em prática. Portanto, a extrema-direita está alçada, como eu disse, não só no Brasil, evidentemente. Então, essa situação de disputa interna meio que abalou, né? Pode vir a abalar mais ainda o desempenho da coligação na eleição de domingo. Por outro lado, o Partido Socialista e o Podemos, que são os principais partidos de esquerda na disputa, ou à esquerda na disputa, eles têm uma aliança também um pouco estremecida aqui e ali, mas mais ou menos consolidada agora para as eleições. Entretanto, embora se diga, as pesquisas apontem para que o Partido Socialista vá ter a maior parte dos votos entre todos os partidos que disputam, dificilmente ele e Podemos obterão maioria de votos para consolidar uma aliança estável no parlamento. E dessa forma eles iriam passar a depender de outros partidos, inclusive dos partidos da Catalunha, do País Basco e outros, para compor uma aliança que possibilitasse eles realmente a formação de um governo. Mas a extrema-direita está muito forte com suas bandeiras definindo a política de anti-islamização da Europa, mais ou menos como combater o marxismo cultural, né, no Brasil e no mundo, porque isso não acontece não só no Brasil. Mas essa anti-islamização, ela é meio problemática, que eu vou lembrar também um aspecto aqui. Quando Marine Le Pen e Geert Wilders estiveram em Praga, né, eles realizaram uma manifestação em praça pública e nessa manifestação houve, ao mesmo tempo, ao lado da manifestação, uma manifestação contrária à extrema-direita. E vários dos militantes de extrema-direita que lutam contra essa meio fantasmagórica islamização da Europa, né, gritavam para os manifestantes mais à esquerda, que estavam na manifestação próxima, né, gritavam para eles: judeus, judeus, né? Lembrando, enfim, o passado antissemita da extrema-direita europeia, que continua de pé. Tá certo. Agora vamos falar aqui, Flávio, do ciclone, né, que já devastou Moçambique, agora tem outro ciclone, né? Olha, mais uma vítima do aquecimento global. É um fato inédito nessa região do sudeste africano. 2 ciclones no espaço de 5, com essa magnitude, no espaço de 5 semanas. Primeiro, há 5 semanas, houve o ciclone Idai, não é? E agora chegou o ciclone que devastou o centro do país, e agora chegou o ciclone chamado Kenneth, que está devastando, ele está ainda em Moçambique, está devastando o norte. Já há relatos de quedas de casas, enfim, é uma região bastante pobre no país, há ventos de 225 km por hora, não é? Ondas de até 8 metros de altura na costa e também fortes chuvas, aumentando o risco, né, de a ocorrência posterior de doenças como cólera e malária. Esse ciclone Kenneth, ele atingiu primeiro a ilha de Madagascar, com grandes estragos também, e Comoros, uma ilha também, um pequeno país na mesma região, onde foram registrados 3 casos fatais e casas também desabaram. E ele pode chegar, embora ele esteja assim, ainda seja muito forte, mas esteja se enfraquecendo no caminho, a Tanzânia, vizinha de Moçambique, ao norte, né? Mas é mais algo que vai ao crédito desse aquecimento global, que muitos políticos, como eu já venho dizendo, e outras pessoas também, continuam estupidamente a negar. Perfeito, Flávio. A gente agradece aqui a sua participação. Um ótimo final de semana, apesar de todas essas notícias, né? Grande final de semana para todas e todos aí. E mais uma vez não esqueçamos, Freiheit für Lula.
Freiheit, Free Lula. Ok, um beijo, até mais, Flávio. Falamos aqui com Flávio Aguiar, diretamente de Berlim, na Alemanha.